55 anos. Uma vida inteira construída sobre o quê? Será que lá no fundo, uma crença antiga, uma sementinha plantada na infância, vem me sabotando esse tempo todo? A verdade é que muitas vezes nossas limitações são apenas fantasmas que a gente mesmo criou. E se eu te dissesse que mesmo agora, aos 55, você pode virar o jogo, reescrever a sua história, deixar décadas de erros para trás como se fossem páginas rasgadas de um livro velho? A partir dos 55 não adianta enrolar. A vida te mostra quem você é sem rodeios. Seu bolso não mente, seu corpo não mente, seu humor pela manhã, esse sorriso ou aquela cara amarrada também não mentem. A realidade está aí, nua e crua, mesmo que doa encarar. Eu aprendi na marra, me esforcei feito um louco, me desgastei, trabalhei até os ossos e nada. Era como remar contra a correnteza, cansativo, mas sem avançar um palmo. Já se sentiu assim? Afogando-se em trabalho, esgotado, sem ver o resultado? Frustrante, né? Principalmente depois de tanto tempo olhando para trás e percebendo que a experiência não se traduziu na vida que você sonha. Eu sei bem como é. Cheguei a ganhar $4.000 num ano, mas devia 6.000, 17 meses juntando cada centavo e a dívida continuava lá, sem saída aparente. Você já se viu preso num beco sem saída? Naquela época, eu só seguia em frente, esperando um milagre. Mas a vida não funciona assim. Os resultados são o reflexo do que acontece dentro da gente. É como um espelho. Quer ver uma imagem diferente? Não adianta brigar com o espelho. Tem que mudar o que está na sua frente. Aí a ficha caiu. Aos 25, 35 ou 55 anos. Se a sua cabeça não mudar, o resultado continua o mesmo. Repare, muita gente aos 55 anos repete o ciclo financeiro, emocional, até de saúde de 30 anos atrás. Não é falta de esforço, nem de inteligência, é que estão presos num looping infernal. E a vida é implacável, os resultados não mentem. A pergunta crucial é: estou vivendo a vida que quero ou me conformei com menos? Muita gente nessa idade nem se questiona mais, acha que já era. Mas eu digo, nunca é tarde. Pelo contrário, é hora de encarar a realidade como um sinal. Algo dentro de você precisa ser reprogramado. Quando me diziam, você não parece feliz, nem saudável e está longe de ser rico, eu me irritava. Mas o que mais me incomodava era a verdade. Os resultados sempre dizem a verdade, mesmo quando a gente não quer ouvir. E foi quando eu aceitei essa verdade que a transformação começou. Talvez você tenha passado mais de 55 anos acreditando que tem que aceitar as coisas como elas são. Dívidas, preocupações financeiras, a sensação de que o corpo já não é mais o mesmo, a ideia de que as chances acabaram. Mas será que é tarde demais ou é só um programa mental rodando na sua cabeça há décadas? Os resultados de hoje não são uma sentença, são um retrato do seu passado. Assim como eu, atolado em dívidas, sem perspectiva, com a vida parada, você pode mudar. Mas o primeiro passo é parar de se iludir e admitir que os resultados não refletem o seu potencial. E quando você assume isso, algo mágico acontece. Você percebe que está no controle. Porque se os resultados são o espelho do seu interior, basta mudar por dentro para mudar por fora. Mesmo depois de 55 anos no mesmo ciclo, você pode quebrá-lo e gerar resultados completamente diferentes. Sua vida financeira, sua energia, a forma como você acorda, tudo pode mudar. Mas isso só vai acontecer quando você tiver a coragem de encarar a realidade e dizer: isso não me define, é apenas um reflexo do meu passado, mas não do meu futuro. A verdade é que, aos 55 ou mais, existe um piloto automático invisível que controla suas decisões. Eu chamo isso de paradigma, um conjunto de crenças profundas, gravadas no subconsciente, que ditam seu comportamento, sua renda, seu humor, sua saúde. Tudo
É assustador, mas a gente passa anos vivendo como um robô, programado na infância. E não é por falta de conhecimento, é porque esse programa funciona abaixo do nível da consciência. A escola te deu conhecimento, mas não te ensinou a reprogramar sua mente. Por isso, tanta gente brilhante tem resultados pífios. Você conhece aquela sensação de aperto no peito quando pensa, eu sei, mas não faço? É o paradigma agindo. A mente consciente pensa, escolhe, aceita ou rejeita informações. Viu uma notícia dizendo, a economia vai piorar? Você pode dizer, talvez para os outros, não para mim. E rejeitar. Mas a maioria deixa tudo entrar no subconsciente, que não tem filtro, aceita tudo e transforma em comportamento repetitivo. Repetição, emoção. Programa reforçado. E como o subconsciente não diferencia fantasia de realidade, as imagens mentais de escassez, doença e medo, carregadas de emoção, passam a controlar suas ações. Quantas vezes você viu um problema se aproximando e, sem querer, acabou criando esse mesmo problema? Esse programa começa cedo. Quando bebê, tudo entra no subconsciente sem filtro. Ambiente, genética, crenças familiares, tudo molda sua autoimagem, sua ideia de quem você é e do que é capaz, antes mesmo que você tenha consciência. Um ambiente de dificuldades financeiras, dívidas, carros financiados a vida toda, o modelo fica gravado. Aos 55 anos, você olha para trás e vê padrões: ganhar e perder, cuidar dos outros e se esquecer de si. Adiar check-ups, deixar os sonhos para depois, é o paradigma em ação. Na ausência de objetivos claros, tornamo-nos estranhamente leais à trivialidade diária, até nos tornarmos seus escravos. Dói, mas explica anos de correria sem sentido. Outra coisa, confundimos atividade mental com pensamento. Pensar é uma habilidade que se aprende, mas quase ninguém aprendeu de forma estruturada. Resultado? A gente vive no automático. Aos 55 anos, isso se traduz em frases prontas. Sempre foi assim. Não tenho cabeça para isso. Sou velho demais. Pare e pense. Você diria isso mesmo se estivesse pensando de verdade? Essa diferença simples e poderosa explica por que tanta gente inteligente fica presa ao mesmo roteiro. Experimente, desligue as distrações por 2 minutos. Respire, faça 3 perguntas. 1. Que ideias sobre dinheiro e idade eu herdei e repito sem questionar? 2. Em que situações eu digo, eu sei e faço o contrário? 3. Que fluxo de informações estou deixando entrar no meu subconsciente sem filtro? Só de escrever as respostas, você começa a trazer o programa invisível à luz. Aos 55 anos, sua vantagem é a experiência para identificar padrões e a coragem para mudar. Após anos de estudo, fui a Toronto encontrar um especialista em mente e paradigmas. O que seria uma conversa de 2 horas durou 3 dias. Ali vi, pela primeira vez, um modelo simples da mente: consciente, subconsciente e corpo. E entendi por que pessoas inteligentes tinham resultados insignificantes. O comportamento não segue o conhecimento, segue o paradigma. Aquela clareza mudou tudo. Você já teve um momento assim? Objeções comuns aos 55+. E se eu não tiver energia? E se minha família não me apoiar? E se for tarde? Tudo isso é mente consciente. Você pode rejeitar, substituir, repetir o novo até o subconsciente aceitar. Como? Dieta mental de 7 dias. Nada de notícias ruins ou conversas negativas. 2 vezes ao dia, leia 3 novas instruções para seu paradigma. Por exemplo, administro meu dinheiro com calma. Meu corpo responde bem a rotinas. Escolho relacionamentos que me elevam. Feche os olhos e visualize por 120 segundos. Repetição. Emoção. Imagem. O subconsciente não distingue imagem de realidade. Protocolo de 14 dias. Manhã, escreva 3 crenças antigas. Dinheiro é difícil. Sou velho. Não entendo tecnologia.
e as novas versões. Tarde, pratique rejeita, aceita. Noite, revise seu dia, marcando sempre que agiu de acordo com a nova crença. Não precisa ser perfeito, mas frequente. Você vai se surpreender com a rapidez da mudança quando para de alimentar o programa antigo e começa a alimentar o novo, intencionalmente. Por que isso funciona tão bem depois dos 55? Porque a maturidade reduz a vontade de agradar os outros e aumenta a busca pela verdade. Você encara os fatos sem máscaras e diz: chega, eu escolho. E quando essa escolha se repete, o paradigma cede. Externamente, a vida parece sorte, oportunidades, energia, dinheiro. Não é sorte, é o programa certo. Mudar por dentro se torna prioridade e você pode começar agora. Desafio: 7 dias. Elimine notícias negativas, redes sociais antes de dormir e conversas negativas. 2 vezes ao dia, leia suas 3 instruções e visualize por 120 segundos. Marque 1 no calendário. Compare sua clareza mental, sono e decisões financeiras. Se funcionar, estenda por mais 7 dias e adicione uma meta. Você não está lutando contra a idade. Está reescrevendo o programa da sua vida. O próximo capítulo dependerá do que você repetir. Em 1961, me deram um livro, Pense e Enriqueça. Poderia ter deixado de lado, mas tomei uma decisão: ler todos os dias. Foi quando vi o poder transformador de uma decisão genuína. Quantas decisões você deixou de tomar achando que era tarde? Acima dos 55, muita gente se convence de que não vale a pena começar de novo. Mas enquanto você estiver vivo, uma decisão pode mudar tudo. Não importa quanto tempo você viveu com crenças antigas, você pode reverter o jogo num instante. Ler um livro todos os dias pareceu pouco, mas desencadeou transformações que mudaram meu destino. Em menos de um ano, passei de 4.000 para 175 mil dólares. Não foi sorte, foi consequência de uma escolha consciente. Muita gente acredita que não consegue mudar por falta de formação, dinheiro ou apoio. Mas o que falta mesmo é a decisão. Não de uma decisão superficial, mas uma decisão definitiva, que você toma de alma e não dá espaço para voltar atrás. É quando você diz: a partir de hoje, não aceito mais viver assim. Pense em quantas vezes você começou algo e desistiu. Não é incapacidade, é falta de decisão verdadeira. Decidir não é tentar, é se comprometer, é fechar todas as portas, menos uma. Seguir em frente. Decisões moldam destinos. Não são as condições, a idade ou os recursos, é a decisão. Aos 55 anos, você já deve ter vivido situações em que uma escolha mudou sua vida. Da mesma forma, uma escolha consciente agora pode marcar o início de uma nova etapa. Imagine, se tomasse uma decisão firme agora, qual seria? Mudar sua relação com o dinheiro? Cuidar da saúde? Viver algo que adiou? Sinta o peso dessa escolha. O passado não importa. Tudo pode mudar num instante de clareza. Eu já pensei que não tinha o que precisava para vencer. Mas quando decidi seguir uma nova direção, nada disso importou. O que faltava foi aparecendo no caminho. A decisão abre a porta e a vida entrega as ferramentas. A pergunta não é se você pode mudar depois dos 55. A pergunta é: você já decidiu mudar? Até você decidir, nada muda. Mas quando decide, o universo parece conspirar a seu favor. O subconsciente não distingue o real do imaginário. Aceita tudo como verdade, se você envolver com emoção. Por isso, muita gente repete os mesmos padrões. Passam noites em claro, pensando em dívidas, doenças, problemas. O subconsciente interpreta isso como ordens. Não julga, não questiona. Só cria comportamentos e circunstâncias correspondentes. Quantas vezes você imaginou o pior e ele se tornou realidade? Não é coincidência, é o funcionamento da mente.
O que você projeta com intensidade se torna realidade. Esse mesmo mecanismo que cria medo e escassez pode criar saúde, prosperidade e oportunidades. Edison não inventou a lâmpada porque sabia como. Ele se permitiu imaginar que era possível. Os irmãos Wright não tinham provas de que dava certo. Eles visualizaram tanto que se tornou inevitável. Steve Jobs imaginava aparelhos que cabiam no bolso quando o mundo dizia que era impossível. Eles não eram diferentes de você, só usaram a imaginação conscientemente. A maioria usa esse poder contra si mesma. Acima dos 55, frases como "sou velho demais", "não tenho mais energia", "as oportunidades já passaram", reforçam imagens no subconsciente que obedece sem questionar. A pessoa age como alguém cansado, limitado, e a vida entrega mais do mesmo. Quando comecei meu primeiro negócio, se eu tivesse focado só na realidade visível, teria desistido. Não tinha dinheiro, experiência, educação, mas todas as noites eu imaginava os escritórios, clientes assinando contratos, uma equipe, e o que parecia impossível começou a acontecer. Era como se o mundo estivesse obedecendo ao roteiro que eu havia ensaiado na minha mente. Chegou a hora de parar de se afogar em preocupações e começar a sonhar acordado. Imagine-se, aos 55 ou mais, livre das amarras financeiras, fazendo o que realmente gosta, rodeado por gente bacana e com a energia lá em cima. Feche os olhos e sinta essa vida como se já fosse sua realidade. As roupas confortáveis, o ambiente aconchegante, os sorrisos sinceros. Quanto mais detalhes, melhor. Por 7 dias, antes de dormir, reserve 5 minutinhos para mergulhar nessa cena mental. É como uma meditação, uma prece diária para o seu subconsciente que não faz a menor diferença entre o que você imagina e o que vive de verdade. Ele vai trabalhar duro para te trazer as oportunidades, as pessoas e as situações que vão construir esse futuro. Aos 55, você tem uma vantagem gigante. Uma vida inteira de experiências que te ensinaram o que não quer mais. Você sabe exatamente o que quer e o que precisa evitar. Direcione essa sabedoria para criar imagens poderosas de prosperidade e felicidade. Afinal, tudo o que você viveu já foi, um dia, uma imagem na sua cabeça. Se não foi uma imagem criada por você, foi absorvida do mundo ao seu redor. Agora, a escolha é sua. E, acredite, quando seu subconsciente abraçar essa nova realidade, o mundo lá fora vai se adaptar. Disciplina, essa palavra que pode soar como prisão depois dos 55, na verdade é a chave da liberdade. É se autogovernar, é dizer, eu vou fazer isso, e cumprir, mesmo sem vontade, mesmo com 1000 desculpas na cabeça. Parece simples, mas é a verdade. Sem disciplina, nada muda. Aprendi isso na prática, com muito suor e pouca grana no começo da minha jornada. Dias extenuantes, resultados lentos. Mas eu tinha decidido estudar e aplicar tudo diariamente. E mesmo exausto, eu lia. Mesmo sem ânimo, eu buscava inspiração. Foi a disciplina e não a motivação passageira que me fez avançar. Muita gente acha que falta energia depois dos 55, que é tarde demais para recomeçar. Mas não é energia que falta, é disciplina. Quantas dietas, exercícios, cursos você começou com entusiasmo e abandonou depois? Não por incapacidade, mas por falta de força de vontade para seguir em frente, para manter o foco após a fase da lua de mel. Aos 55, você já sabe. A motivação é instável, mas a disciplina é rocha, é agir, aconteça o que acontecer, e a mágica é que os resultados, ao surgirem, alimentam a motivação, criando um ciclo poderoso. Experimente, caminhe 20 minutos por dia. No começo, o corpo reclama, mas com persistência, você vai se sentir com mais pique e disposição. Essa é a prova. Agora, imagine aplicar essa mesma disciplina às suas finanças.
Economizar pouco a pouco, criar uma reserva, uma segurança. Mudar a sua relação com o dinheiro muda a sua visão do futuro. Já vi pessoas comuns, sem grandes talentos ou sorte, transformarem suas vidas com disciplina, enquanto outros, com inteligência e recursos, perderam tudo pela falta dela. Em qualquer área da sua vida que esteja insatisfeito, a raiz do problema não é falta de conhecimento, é falta de disciplina. A boa notícia: disciplina se aprende. Comece pequeno. Anote 3 coisas pelas quais você é grato. Organize suas contas. Caminhe 10 minutos. O tamanho do hábito importa menos que a constância. Com o tempo, a disciplina se expande, virando uma força inacreditável. Aos 55, você já sabe, não existem atalhos, sorte não é planejamento e esperar pelas circunstâncias não dá resultado. A disciplina é a sua arma secreta, independente do governo, da economia, de qualquer coisa externa. Ela não é castigo, é liberdade. Liberdade para criar a vida que você quer, sem depender de nada além da sua força de vontade. Quanto antes você assumir esse controle, mais rápido vai ver resultados. Uma crença silenciosa assombra muitos depois dos 55, a de que o melhor da vida já passou. Mas essa é uma grande mentira. Depois dos 55, você vive uma das fases mais ricas e significativas da sua vida. Pense, quantas preocupações dos 20 e 30 anos já não fazem mais sentido? Quantos medos enormes se mostraram pequenos? A idade não limita, ela esclarece. Ela te mostra o que realmente importa. Junte essa clareza com a decisão de mudar seus pensamentos e você vai criar um novo capítulo incrível. Aos 55, você não precisa provar nada a ninguém. Você já trabalhou duro, enfrentou desafios, carregou responsabilidades. Use essa experiência para se livrar de crenças limitantes, preocupações financeiras, a ideia de que é normal viver sem energia, a crença de que só os jovens podem recomeçar. Você pode acordar animado todos os dias, escolher suas companhias, se livrar do peso das dívidas. Lembro de uma época em que eu achava que a vida era só trabalhar muito, pagar contas e esperar por algo melhor. Mas a minha vida era o reflexo do meu antigo paradigma, um programa mental da minha infância. Quando percebi que eu podia mudar esse programa, tudo mudou. Passei a viver sem preocupações financeiras, a fazer o que amo e, principalmente, a escolher as pessoas que me rodeiam. E acredite, não há nada mais libertador. Você pode estar se perguntando se ainda há tempo. Mas quando o tempo deixou de estar ao seu alcance, o tempo não é uma barreira, é um presente diário. A diferença está em como você o usa. Se continuar pensando que já passou da hora, vai repetir os mesmos padrões. Mas se decidir aos 55 ou mais que você está apenas começando, vai perceber que tem muito a conquistar, a experimentar e a celebrar. Observe ao seu redor. Quantas pessoas encontraram o sucesso depois dos 50, 60, 70 anos? Não por sorte, mas porque não aceitaram a mentira de que era tarde demais. Elas usaram cada ano como combustível. E você pode fazer o mesmo. O segredo é simples, mas poderoso. Mude o seu paradigma. Questione as ideias que você carrega há décadas. Substitua as imagens de limitação por imagens de liberdade. Visualize-se sem preocupações financeiras, acordando com energia, cercado de pessoas positivas e, acima de tudo, não aceite menos do que você merece. Você não está aqui para sobreviver, mas para viver. Então lembre-se, aos 55, você não está no fim da estrada. Você está diante de um novo começo, e esse começo pode ser o mais incrível da sua vida, se você tiver a coragem de controlar sua mente e escolher conscientemente o que quer criar. Sua vida hoje não é fruto do acaso, da idade ou da sorte, mas do paradigma que você alimenta. E isso significa que, no momento em que você muda esse paradigma, toda a sua realidade começa a mudar. Você tem o poder de reescrever sua história. Não importa quantos anos se passaram.
Agora assista ao próximo vídeo que vai te ajudar a dar mais um passo nessa jornada incrível. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo.